Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre um assunto que as meninas do grupo me pediram e é um assunto que eu me considero especialista. É como preparar o irmão mais velho para a chegada do irmãozinho, né? Do irmão caçula, enfim, desse bebezinho que a mãe tá esperando. Eu passei por isso 2 vezes. Eu tive a Clarice, né? E quando a Clarice tinha 4 anos, eu tive a Laura. E agora que a Laura tinha 6 anos, 5 para 6 anos, a Aurora nasceu. Bom, para mim foi relativamente fácil, né, essa questão da preparação, porque sempre foi muito certo para mim e para minha família, né, para o meu contexto familiar, que eu teria muitos filhos. Então sempre foi uma realidade falada na minha casa, né? E como as meninas foram programadas, né, a gestação da Laura e da Aurora, a gente escolheu que elas viessem, o momento que elas viessem, então era um assunto que já fazia parte da nossa rotina. Com a Clarice, por exemplo, ela, né, foi irmã mais velha, ainda menor do que Laura, né? Quando eu engravidei, ela tinha 3 anos e meio, eu acho, para 4 anos. Foi bem simples, né? A Clarice era uma criança, filha única, mas que adorava estar entre outras crianças, enfim. Era uma criança que eu percebi que tinha demandas de querer um irmão. Pedia, falava, era muito minha companheira, né? Queria estar sempre cuidando de mim. Então eu simplesmente falei que estava grávida e ela ficou muito feliz e segui a gestação tendo todo o carinho e suporte que ela, né, uma criança de 4 anos, poderia me dar. Ela participou de tudo que foi possível participar, né, para a idade dela, escolha de nome, escolha de quarto, enfim, as coisinhas que ela se sentia importante em fazer parte. E não demonstrou nenhum ciúme, não demonstrou nenhum desconforto com a gestação. Então foi muito fácil para mim. E eu sei que isso não é a regra, né? As crianças enfrentam inseguranças, as crianças enfrentam medo de serem deixadas de lado. Enfim, são várias situações e é super normal. Então eu falo a partir de um lugar de privilégio, porque eu não conheço, na minha vivência pessoal, essa outra realidade. Mas eu vou explicar como foi a minha história e falar as dicas que de repente possam servir de estratégia para ajudar vocês. Quando a Laura nasceu, ela também não demonstrou nenhum ciúme e uma coisa que eu escolhi fazer era colocá-la também para participar dos cuidados da irmã, desde sempre. Então, se a gente ia dar um banho, ela ia junto e ficava segurando a toalha. Se a gente ia colocar uma roupinha, eu deixava ela participar da escolha da roupa. Nunca houve aquela situação de fica quieto, seu irmão tá dormindo, sai daqui, né? O seu irmão, no caso, sua irmã. A gente sempre deixou a Clarice muito confortável, né? Ela também fazia parte daquela família e nós todos estávamos nos reorganizando enquanto família. Então a gente não excluía ela, porque afinal de contas a gente também tinha que se reorganizar, né? Nós como pais, como adultos, né? Então foi uma situação que nós todos, eu, Thiago e Clarice, vivemos juntos. E eu acho que isso foi fundamental para ela não ter nenhuma crise de ciúme ou não demonstrar nenhuma coisa que pudesse me preocupar. Então esse fato dela estar sempre perto, fazendo parte com a gente, foi muito importante. E também ela teve muita atenção. Por exemplo, nos momentos que eu estava com a Laura, bebê, o Thiago estava com a Clarice, às vezes brincando, fazendo alguma coisa. Os momentos que o Thiago estava com a neném, eu estava fazendo alguma coisa com ela. Os parentes também, tios, avós, todo mundo também sempre preocupado, né, em interagir com a Clarice. Então ela não foi colocada de lado. Isso foi fundamental. E a gente também manteve muito a nossa rotina, né, de levá-la para a escola, de buscá-la, de fazer tudo juntos, todos juntos sempre. Ela até ficou no transporte escolar no primeiro mês que a neném nasceu, porque o meu marido, né, trabalhava muito longe de onde a gente morava, então não tinha a menor condição dele vir para casa para poder levá-la para a escola. Então esse primeiro mês ela ficou de transporte escolar, mas logo vieram as férias, né, porque a Laura nasceu em novembro, então logo em dezembro não precisou mais, né, mas a gente buscava, né, o Thiago buscava na escola, enfim, o transporte só levava. Acho que isso foi bom para ela. Quando veio a Aurora, a Clarice, por incrível que pareça, aquela que não tinha dado crise de ciúme na primeira irmã, deu uma crisezinha de ciúme, mas foi por causa do quarto, né? Ela vivia me pedindo um quarto só pra ela
E o quarto que tinha em casa sobrando, que era o quarto de hóspedes, eu falava que não podia porque era de hóspedes. E aí quando eu engravidei, ela falou, ai, então eu vou ter um quarto pra mim e a Aurora vai ficar com a Laura? Deu merda, né? Eu falei, não, filha, o quarto vai ser do bebê, o bebê precisa ter um ambiente todo preparado pra ele e tal, porque bebezinho, enfim, tive aquela conversa. E ela chorou muito e ela teve uma reação, assim, muito desproporcional à situação. E eu entendi que tinham coisas que estavam por trás daquilo, não era pelo quarto, né? Ela tava aflita, passar por tudo de novo, ter que dividir tudo de novo. Talvez tenham vindo coisas à tona que lá na Laura ela não quis ou não soube demonstrar, né? Ou a gente não tenha percebido também, né? Faz parte. Mas enfim, foi esse episódio unicamente. Depois, na gestação, a gente seguiu o protocolo já com a Laura com 5 anos, né? E a Clarice com 9, de fazer tudo juntos. Então, elas estavam a par de tudo, elas faziam parte de todas as conversas, decisões que eram pertinentes, né, ao entendimento delas, claro. As consultas que eram feitas com a minha enfermeira obstétrica em casa, né, como a Aurora nasceu de um parto domiciliar, a gente fez esse pré-natal duplo, né, então a enfermeira eventualmente foi à nossa casa para consultar. As meninas faziam parte, ouviam o coração da irmã, eu quis colocá-las no centro dessa experiência, né. No parto também, a gente chegou à conclusão e ao acordo de que elas participariam e veriam tudo aquilo que elas se sentissem à vontade para ver, né? Isso tudo foi muito bem acordado com a minha equipe, com elas, com o meu marido, enfim. E aí elas participaram do parto, viram a irmã nascer, trocaram a primeira roupa da irmã, fizeram tudo, né? Se sentiram realmente parte da família, porque é isso que elas são. E eu tive também zero questão de ciúme. A Laura, né, que aí estava pela primeira vez sendo irmã mais velha, não teve ciúme algum. O que a gente tem hoje com a Laura, que a gente não tinha muito com a Clarice na época, é que a Laura quer fazer muitas coisas, né, talvez por ser mais velha do que a Clarice era, coisas que a gente não tem como deixar. Por exemplo, ela quer trocar a fralda da neném, ela quer dar banho, e não tem como eu deixar uma menina de agora 6 anos dar banho num bebê de 10 quilos, né? Pode cair, machucar, enfim, questão de segurança. Então a gente tem esses pequenos entraves com a Laura hoje, porque ela quer cuidar demais. Mas ciúme, zero, né? Se tem, tá guardando, muito bem guardado, não tem outros sintomas, não tem outras manifestações que possam fazer a gente pensar que isso está acontecendo. E aí, Stephanie, então o que você me diz? O que eu devo fazer? Bom, primeiro é entender que a gente faz a nossa parte, mas a criança é um indivíduo. E o indivíduo, gente, com seu próprio universo, com seus desejos, as suas angústias, e não importa, às vezes, ou somente, o quanto você seja uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso. Às vezes, as peculiaridades dessa criança vão vir à tona a despeito de todo o esforço da família em colocar essa criança no centro também, além do bebê, entende? Então você precisa entender que vai fazer a tua parte, sim, que eu vou falar as estratégias, sim, mas que pode ser que mesmo assim essa criança manifeste inseguranças, ciúme, são sentimentos humanos, as crianças são humanas, é legítimo que elas sintam também. E nos cabe acolher, nos cabe abraçar, dizer que estamos ali, que elas não estão sozinhas, que não tem problema sentirem o que sentem e que quando precisarem de suporte e colo, estaremos ali à disposição. Ponto. Não podemos ridicularizar nem diminuir o sentimento da criança, tá, gente? Eu sei que isso é um desafio, mexe com o nosso controle das coisas, né, da criação dos filhos, achar que tem que ser do jeito que a gente está falando ou de acordo com o que a gente está fazendo. Tipo, poxa, eu sou uma mãe maravilhosa, a criança tá no centro participando de tudo e mesmo assim tá com ciúme. Paciência, a criança saiu de dentro da gente, mas ela não é a gente. Então esse é o primeiro ponto, né? Essa questão da empatia, tanto com a criança quanto com nós também, né? Entender que a gente não tem que ficar se culpando porque é uma coisa que vem de outro indivíduo, não depende só da nossa atitude. E aí, outra coisa que eu falo que é fundamental, que eu tô repetindo desde que eu comecei o vídeo, de colocar a criança no centro, fazer essa criança entender que ela é parte da família. Dê pequenas tarefas. Hoje você vai tirar o lixo do quarto do irmãozinho. O que você quer fazer pelo irmãozinho hoje?
O que nós podemos fazer por você hoje? Afinal de contas, por mais que a criança queira fazer algo pelo irmãozinho, às vezes essa criança vai querer que alguém faça algo por ela também. Então a gente tem que estar sempre nessa troca, né? Perguntando o que ela quer fazer, mas o que ela quer que façam por ela. Outra coisa é a gente pensar que o bebê que nasceu não vai lembrar de nada. O bebê que tá lá, de 2, 3, 4, 5, 6 anos, que pra mim é bebê até 6 anos, vai lembrar. Então, se todo mundo se tranca num quarto pra ficar com um recém-nascido, fecha a porta e bota outra criança pra lá pra ver desenho sozinha, ela vai lembrar que aquele neném chegou e tirou o pai, a mãe, a interação familiar. Claro que eventualmente isso vai ser necessário, essa mãe vai estar cansada, às vezes o pai vai dar o banho no neném, a mãe precisa dormir, e realmente a outra criança acaba ficando sozinha. Eu sei, gente, é difícil. Não tentem ser super-heróis, mas tentem também não apagar essa outra criança da rotina. E isso vale muito para quem vai visitar. Então peçam aos avós, padrinhos, tios, quem quer que seja que vai visitar esse neném, que dê primeiro atenção à criança grande, ao irmão mais velho, sabe? Essa criança já existia, essa criança já conhece essa família, já tem memórias construídas, essa criança precisa, nesse momento, de muito mais atenção do que o recém-nascido. Que eu sempre falo, o recém-nascido precisa de peito, afeto e vínculo com a mãe e com o pai. A criança grande já tem todo um universo constituído, já tem toda uma rede de relações que precisa ser preservada, né? Então essa coisa de chegar, passar pela outra criança, fingir que nem viu, ai, o neném da vovó. Por favor, gente, não façam isso. Abaixem na altura do irmão mais velho, dê um abraço, peça licença, né? Posso te abraçar? Se ele permitir, abrace. Pergunte como foi o dia dele, o que ele tá achando disso tudo, né? É tratá-lo como o indivíduo que ele é. Eu acho assim que eu até vou me repetir se eu falar mais coisas do que eu falei até agora. Pra mim, como eu falei, não teve segredo, né? As estratégias que nós adotamos foram muito simples e foram muito orgânicas, foi muito descomplicado, né? A gente não teve grandes enfrentamentos. Eu imagino que uma família com maiores enfrentamentos possa ter dicas melhores para dar depois que vencer esses enfrentamentos. Mas é sempre o princípio da empatia, né? A empatia pela criança, pela condição familiar dela, de perceber que vai ter que dividir uma mãe, um quarto, brinquedos, atenção, enfim. Colocar sempre essa criança no meio, né? Claro, tirando os momentos, né, de exceção, uma criança com um bebê com crise de cólica, você vai se trancar no quarto escuro, vai cuidar dele e, obviamente, a outra criança também vai ter que entender, afinal, isso também faz parte da dinâmica familiar. Isso me faz lembrar uma coisa. Há um tempo atrás, a Clarice estava reclamando que eu estava sempre sem tempo e a gente estava sempre juntos, né? Eu, ela e as 3 irmãs, que eu não tinha um tempo só para ela. E eu falei que realmente eu estava pecando nesse sentido, mas que a irmã ainda era muito bebê, então não dava ainda para eu poder me dividir entre as 3. Mas eu fui muito honesta, eu não me culpei, eu falei com ela, olha só, Clá, nós somos uma família grande. Nós somos uma família grande, você tem muitas irmãs, isso é bom? O que você acha disso? Ela é ótima, é uma delícia. Falei, viu, você nunca tá sozinha, você tem sempre com quem brincar, dividir suas memórias, ela é muito gostoso e tal. Falei, então pronto, mas tudo na vida tem um preço. O preço de ter essa família grande, com muitas irmãs, desse jeito que você sempre gostou, é esse, que nós vamos estar sempre juntos e misturados. Dificilmente a gente vai conseguir ter momentos a sós, tanto eu com o papai, a gente não fica sozinho há muito tempo, como eu com você, ou eu só com a Aurora, porque vocês estão sempre precisando da mamãe também, não é verdade? Mamãe, a gente tá sempre perto também. Falei, então pronto, conforme todo mundo for crescendo, vocês forem crescendo, a mamãe vai conseguir se dividir melhor. Então, assim, é jogar real mesmo, não se culpar, você tá dando o seu melhor, mas busque mesmo, né, enquanto família, pai e mãe, darem o melhor para aquela criança, para poderem ficar nessa tranquilidade mesmo de que o que pode ser feito está sendo feito e aquilo que está fora do controle a gente tem que o quê? Acolher, abraçar, acolher e entregar, porque faz parte da vida também viver certos desafios e nem todos têm solução, a gente tem que esperar o tempo que ele é o melhor remédio. Abraço!